E aí, na terça-feira, eu em casa e esses 3 dias, né, ela não melhorou, ela abaixava a febre dela, mas daqui a pouco ela estava com febre de novo. E eu falei assim, meu Deus do céu, será que eu vou ter que voltar com ela de novo no hospital? Aí na terça-feira, ela novamente com febre, aí eu fui dei, né, a dipirona para ela, como a médica tinha passado. E aí passava, aí chegando mais pra tardezinha assim, a febre dela de novo, fui medir a temperatura dela, tava com 38,7, por aí assim, que era sempre onde a temperatura dela chegava. E aí eu falando com o Edson assim, eu não sei se eu vou levar a Esté agora, ou se eu levo ela no final de semana. Aí eu fiquei lá sentada pensando, olhando assim pra ela, ela tava com tanta dificuldade para respirar. E eu olhava assim, eu pensava que era normal, assim, por causa de nariz entupido, né? Por causa da gripe, alguma coisa assim, né? Nada muito grave. Coisas de mãe que a gente pensa sempre, é uma gripe, não é nada não, né? Então eu fiquei lá sentada no sofá e ela me deu conforto e olhando assim pra ela. Eu pensei, não, vou levar ela hoje mesmo. Aí eu comecei a me arrumar, aí falei com ela, assim, vou levar ela. Ele disse, me espera que a gente vai junto. Aí eu pensei assim, não. Quando eu mandei mensagem pra ele, eu disse, eu já tô dentro do Uber indo pro hospital. Ele disse, pensei que você ia me esperar. Eu falei assim, não, eu já tô indo já. Tô indo com a Esté, ele tá comigo. E chegando lá, quando chamaram ela pra triagem, né? Já foi aí o enfermeiro, né, que examinou ela, ficou olhando assim pra ela, olhou a mão dela, fez eu tirar a roupa dela todinha. Aí falou assim, aí foi medir a temperatura dela, aí tava com 38 e pouquinhos. Aí ele falou assim, você medicou ela alguma coisa? Eu falei assim, eu dei dipirona, como a médica tinha pedido. E ela falou que se ela continuasse com febre, não tivesse melhora, que era pra mim estar voltando com ela hoje pra poder estar passando com ela. Até falou o nome da médica, eu falei no momento lá, mas agora eu não me recordo o nome dela. E aí ele me levou já direto pra lá, né, pra sala, vem comigo, me acompanha. Aí eu fui, aí já encontrou com a médica no meio do caminho, foi pedir pra médica olhar a mão da Esté de novo. Aí a médica pediu pra ele estar tirando a saturação, né, medir a saturação dela. E aí já colocou a gente lá na sala de medicação e mediu. Aí ele foi lá mostrar pra ela. Até então eu não sabia quanto que tinha dado, o que tinha acontecido. E aí ele foi lá, aí a médica pediu para ele tirar novamente, tirar de novo, né, a saturação dela, medir, né? E aí encontrou com outra médica de plantão que estava lá com ela, uma pediatra da frente. Aí eu pedi para a médica ir lá, né, para ver, porque depois do que tinha acontecido eu acreditei, pensei assim comigo, que ela também não estava acreditando que a saturação dela estava tão baixa. E aí a médica foi lá, e daqui a pouco chamou já outra enfermeira, chamou outra, já pedindo para poder colocar soro, para poder estar trazendo a máscara, né, de oxigênio. E eu perguntei o que estava acontecendo. Aí ela disse que a saturação dela está muito baixa e ela precisa de oxigênio. Aí já colocou a máscara. Aí quando colocou a máscara eu já fiquei um pouco assim, meio sentida, né? Que aí também eu já lembrei do processo com meu pai. Então, aí foi passando assim as horas, aí toda hora vinha alguém lá e olhava ela, tirava de novo, via como que estava a saturação dela e nada, só continuava lá no 70, 80, e depois diminuía para 70 de novo. E aí foi chegando a hora, aí a doutora passou lá e falou assim, eu vou pedir uma UTI para ela, porque ela não pode ficar aqui e com o tempo que ela está aqui, eles estavam aplicando também medicamento lá nela e não estava melhorando, né? Mesmo no oxigênio, quando tirava ela do oxigênio, a saturação dela caía e tinha que colocar ela novamente. Então até que ela não estava conseguindo mamar, desde cedo, né, de terça-feira, que ela não estava mais mamando direito. E aí às vezes ela ficava chorando muito, eu falei assim, eu acho que ela está com fome, mas só que ela não conseguiu mamar. Aí colocaram ela no soro, né, para poder estar hidratando. Então, aí foi chegando a troca do plantão, né, com outro médico, que aí a médica passou todas as informações para ele, ele foi lá,
ela vai continuar aqui na frente, porque aqui ela é vista por todos, porque como é UPA, né? Pra quem já sabe, fica lá atrás nos quartinhos lá e falou assim que não é visível. E ela, pelo estado dela, ela precisaria ficar ali na frente, à vista de todos, caso acontecesse alguma coisa. E até então eles tinham tirado exames, pediu para poder fazer o raio-x nela. E ele falou, né, que tinha dado uma broncopneumonia, né, que eles falam que é BCP. E a saturação dela estava caindo bastante. E eles estavam querendo saber e não estava ainda entendendo o que estava acontecendo. Mas mesmo assim, a gente continuou lá, esperando a vaga pela UTI. Não, eles falaram que estava lotado, né? E estava esperando e que a gente ia ser transferido para onde tivesse vaga. Dentro daqui do litoral, daqui, né? Esqueci o nome que fala, né? Vale do Paraíba. Qualquer lugar, hospital que tivesse vaga, a gente ia. Então eu falei assim, ai meu Deus do céu, se a gente for para um lugar longe, vai ser difícil, né? Mas mesmo assim, tipo, eu continuei ali falando com Deus, pensando e olhando para ela que cada vez mais se agravava, né, a respiração dela. E aí, de repente, o enfermeiro que atendeu ela veio, aí eu conversei com ele, né? Aí ele disse, o médico já conversou com você? Eu falei assim, não. Ele disse, então eu vou chamar o médico. Eu perguntei sobre a vaga para ele, né? Ele estava explicando lá mais ou menos. E ele falou assim, aí perguntou se o médico tinha falado, eu falei que não. Ele disse, então eu vou chamar o médico para conversar com você. Aí ele chamou o médico, que já era o outro de plantão, né? Aí ele conversou comigo e falando, ele falou assim, a gente já recebeu os exames da sua filha, o sangue dela deu um pouco de anemia e o raio-x, né, ela falou que tinha dado, né, o BCP, e falou que, aí ele falou assim, como que você assim trouxe ela? Qual foi assim, perguntou como teria sido meu pensamento ali, agir na hora que eu vi ela. Ele perguntou assim, ela estava desse jeito assim quando você estava em casa? Eu falei assim, estava, muita dificuldade de respirar e aí ela salivava muito, né? E ele falou assim, se você tivesse trago ela um tantinho mais tarde, ela não sobreviveria. Porque a saturação dela que o oxigênio, né, que a gente tem dentro da gente estava reduzindo cada vez mais. E se eu não tivesse levado ela, ele falou que não saberia se ela ia conseguir sobreviver, né? Aí eu falei assim para ele, graças a Deus, porque eu estava lá em casa e eu não ia trazer ela. Mas eu fiquei sentada lá olhando para ela do jeito que ela estava respirando, tão assim, estava desesperada por um ar, que eu disse, não, eu vou trazer ela hoje mesmo. Ele falou assim, intuição de mãe. Eu disse, não, foi Deus mesmo. Glória, foi o Espírito Santo que me tocou para poder estar trazendo ela. E aí ele falou assim, e o jeito que ela está aqui, a gente não tem estabilidade para ela ficar aqui. E ela precisa imediatamente ir para uma UTI. Aí, como não estava conseguindo achar a vaga da UTI, né? A gente passou ali a noite. Aí, no mesmo dia a gente foi, né, pra Santa Casa. E aí, na Santa Casa a gente passou a noite lá, né? No outro dia, ainda continuando tentando ter a vaga da UTI e nada. E eu falando ali com o meu irmão Jonatas, né? Que a gente não estava conseguindo vaga. Aí ele falou com um colega dele para tentar também, ver se conseguia. E eu acredito que foi Deus, mas eu também, primeiramente a Deus, né? Mas eu também agradeço porque eu acho que foi tudo em direção a esse amigo dele, né? Que intercedeu assim pela gente, porque nesse mesmo dia que a gente estava conversando, né? Que eu passei a noite lá, no outro dia, tranquila a noite, o dia, a noite também. Mas depois que foi chegando, né, mais pra tarde, e de repente ela teve uma crise. Não conseguia respirar de nada, de jeito nenhum, só chorava, nervosa.
que eu acredito que ela estava querendo respirar e não estava conseguindo ter o ar suficiente para o corpo dela. Então vieram as enfermeiras. Aí eu fui lá, chamei a enfermeira, disse: enfermeira, minha filha acho que não está conseguindo respirar. Ela disse: calma aí que eu já vou. Se não vem agora porque ela não está conseguindo respirar, ela está chorando muito. E aí as meninas vieram, aí já foram lá, chamaram a enfermeira-chefe, aí já veio um monte de gente de novo e colocaram eu esqueci o nome que fala, né, que coloca assim no rosto, que é de oxigênio, né? Eu esqueci o nome agora. E nada dela se acalmar. Aí teve que aumentar o oxigênio dela para o 9, porque estava baixo e ela não estava conseguindo. Então, aí depois eles me explicaram, né, que ela teve uma crise, né? E depois eu falei assim, que é o nome de broncoespasmo, se eu não me engano. E a gente foi para emergência, porque a gente estava no quarto, né, ali do Estela Maris, e ela disse: você precisa ir para emergência, porque lá é vista por todos. Aqui você fica no quarto, fica escondido, se acontecer alguma coisa, a gente não vai conseguir ajudar a tempo, talvez, né? E a gente foi ali para emergência, e ainda esperando pela vaga na UTI até o momento, aquele momento ali, né? E eu conversando com... Aí meu esposo veio para a igreja, falou que estava vindo para a igreja. Eu disse: não, vai para a igreja. E eu não falei nada do que tinha acontecido, né? Que eu disse: não vou atrapalhar ele a cultuar, né? Eu vou aqui ficar só orando, intercedendo, para que Deus faça a vontade dele, né? Aí a gente lá na emergência, aí as enfermeiras, as médicas foram lá, observaram, ficavam lá, né? Toda hora passando, olhando ela. E aí então, eu falando com meu irmão, aí ele tinha falado lá com esse colega, que tinha comentado com outra pessoa, que não é legal a gente estar citando os nomes aqui, né? Mas aí eu fui e comentei para ele o que tinha acontecido ali, né? Que não era nada daquilo que tinham falado. Então, de repente, tocou o telefone lá, mas até então eu não sabia que era para mim. E a moça chegou para mim, a enfermeira, né? Falou assim: saiu uma vaga para Esther na UTI, lá de São José dos Campos, vocês vão para lá hoje. Isso era por volta de umas 7 horas, né? Umas 7 horas, 7h30 por aí. E aí, ela assim: as coisas dela tá aqui? Eu falei assim: não, que a gente veio daqui do UPA, não tem nada, né? Então eu não sabia que eu ia para lugar longe, né? E aí ela falou assim: então eu preciso que traga as coisas dela rapidamente para vocês poderem estar indo para lá. Que a gente já vai chamar o rapaz da ambulância, né, para fazer o transporte. E ali eu fui, tentei, né, contatar o Wellington, só que eu não consegui, né? Ele estava aqui no culto. Liguei também para Raquel, não atendeu. Mandei mensagem pro Giovanni, nada. Então, aí eu falei assim: meu Deus, quem que pode estar lá na igreja que pode me ajudar, né? Para poder estar indo arrumar as bolsas, né? Pra gente poder estar indo para lá. Aí eu lembrei do Jaziel, né? Você, vou ver se o Jaziel tá na igreja. Mas se ele não estiver, ele pode ir lá avisar alguém, né? E aí eu liguei pro Jaziel, ele atendeu. Aí eu precisava falar pra Raquel, atendeu o telefone, que eu preciso falar com ela. Aí a Raquel foi. Aí eu disse: meu Deus do céu, falando assim, vou pensar que aconteceu alguma coisa, né? Aí eu falando com a Raquel, já desesperada que tinha acontecido alguma coisa. Assim: não, tá tudo bem, é só pra poder arrumar as coisas, que a gente saiu a vaga, a gente vai pra UTI lá de São José dos Campos e eu preciso das coisas. Aí eu falei assim: eu preciso que você vai lá arrumar, porque meu marido não vai saber arrumar as coisas que eu preciso. E aí ela foi lá, a gente conversando, e a gente foi pra São José, né? Chegando lá, a médica encontrou comigo, fez uma entrevista, né, sobre a situação da Esther. E ela falou assim: mãe, pelo estado dela, ela não tá conseguindo respirar sozinha. E aí perguntou se ela tinha mamado. Eu falei que ela estava com muita dificuldade para mamar, que ela fazia algumas horas que ela não tinha mamado. E ela falou que a partir daquele momento ela não ia poder mais mamar, porque até ela mamar também forçava a respiração dela, e isso prejudicava ainda mais. E aí ela falou assim: que ela ia tentar acalmar ela, porque ela estava muito, muito chorosa, estava muito nervosa quando a gente chegou lá em São José. E ela falou assim que eles iam ter que entubar ela para poder ajudar ela a respirar e também a melhorar, né? E eu já entrei em desespero, porque
Como eu falei, gente, eu também, no meu pensamento no processo com meu pai, dele lá entubado. E eu falava assim, meu Deus do céu, será que vai acontecer a mesma coisa com a minha filha? Sei que não é pela mesma doença, mas em questão de intubação, a gente já fica preocupado, né? Já fica ali com os pensamentos que é negativos, né? E eu falei assim, meu Deus do céu, caí em pranto, chorei muito. E aí estava demorando muito para poder chamar para entrar. E eu, meu Deus do céu, será que aconteceu alguma coisa com a minha filha? E eu lá desesperada, lá fora, esperando a médica chamar, né? E ela, aí de repente passou, eu ficava toda hora indo lá na porta. Aí eu ficava olhando assim, e nada de ninguém aparecer para poder perguntar, ter alguma informação. E aí de repente passou uma médica de outro setor, né? Ela falou assim, oi moça, tá esperando alguém? Eu falei assim, não, tô esperando a moça me chamar, né? Pra me poder entrar, pra ficar com a minha filha. Ela tem a sala de espera ali. Eu falei assim, eu sei, mas eu já tô lá há muito tempo e não tenho nenhuma resposta e eles estão demorando demais. E eu já tô preocupada. E ela disse, eu vou lá ver pra você. Aí foi lá, aí daqui a pouco ela volta com um copo de chá, que eu tava muito nervosa. E, irmãos, por incrível que pareça, eu não senti nenhum gosto do chá, porque eu não gosto de chá, mas eu sei que eu bebi tudo. E foi aquilo lá, foi me acalmando, sabe? E eu falei assim, depois eu pensando, caraca, eu não gosto nem de chá, mas ali naquele momento foi o que me aliviou, sabe? E ela falou assim, eles estão terminando de ajeitar o quarto para você poder entrar. Eu falei assim, graças a Deus, então eu posso entrar, daqui a pouco tá tudo bem, né? Não aconteceu nada demais. E aí ficando ali, aí fizeram os exames, né? Todo dia ela fazia exame, tirava raio-x, aí foi fazer, e não descobria ainda pelo raio-x, assim, né? A médica falava que não estava nítido, que aí ia tirar... Eu esqueci o nome agora do que ela ia fazer. A tomografia, né? Tomografia, que fala, me ajuda aí. Não. E quando eu lembrar eu falo. Então, aí eles iam estar fazendo ali os exames mais profundos nela, né? Então, foi aí que a médica falou assim, olha, deu uma pequena pneumotórax nela. E pelas imagens, a gente não está conseguindo definir ao certo. Mas para a gente ter certeza, a gente vai fazer mais um. E aí fizeram outro exame. E ela falou assim, realmente é. E a gente precisa retirar esse ar urgente que está no pulmão dela, né? Que é um ar que ficou fora do pulmão dela, né? E estava apertando o pulmão dela, o que estava fazendo ela ficar com falta de respiração. E aí eu já fiquei mais desesperada, né? Meu Deus do céu, vou fazer uma cirurgia na minha filha. Aí ela foi assim, mãe, pode ficar tranquila, que é um procedimento simples, é só um cortezinho que eles fazem do lado aqui, né, da costela dela, e colocam um tubo, né, para poder estar saindo esse ar. Mas mesmo assim, né, para uma criança, para um adulto a gente já fica assim preocupado. Imagine para um bebê que ainda tinha 3 meses ainda, tem vivido nada ainda, né? E eu ali daquele jeito preocupada, assim, meu Deus do céu. E ali naquele momento ali, fez o procedimento, tudo e tal. Mas aí passou a noite e eu comentando com algumas pessoas, assim, ela é muito... Aí as doutoras falaram, ela é muito resistente, ela é muito forte, né? Porque sobre tanta sedação, tanto medicamento, e mesmo assim ela continuava se mexendo, continuava acordando, e eles tinham que aumentar a dose dela, e ela não ficava quieta. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu tô vendo ela arrancando esses negócios da cara dela, e eu ficava desesperada. Eu falei, moça, ela tá se mexendo aqui. Aí eles iam lá, aumentavam mais um pouquinho a medicação dela, e aí todo médico que passava lá e falava, mãe, a sua filha, ela é muito forte, é guerreira. Aí teve uma médica que falou assim, para um adulto com uma dosagem que ela tá, fica ali, ó, totalmente sem se mexer. E ela com tanta dose no corpo dela de medicamento forte, e ela ainda continuava se mexendo, balançava o braço, tentava abrir o olho.
Eu falei assim, meu Deus do céu. Aí eu conversava com umas pessoas e falava assim, tinha um momento que eu ficava ali perto dela, que eu não tava, e ela começava a se mexer, começava a ficar assim agitada, eu tinha que parar, porque eu ficava com medo dela tirar, né, os tubos do rosto dela. E aí foi passando os dias, e ela lá, né, entubada, e teve uma vez, um dia lá, né, na parte da madrugada, que eu fiquei assim um pouco desesperada mais, né, porque começou a cair a saturação dela, e o batimento dela estava muito acelerado, e aí já veio os médicos, já veio o outro enfermeiro lá, né, que estava acompanhando ela no quarto, e aí foi pedir para mim poder se retirar, e já é mais umas preocupações que passam na nossa cabeça, já é mais pensamentos negativos que passam na nossa cabeça, e eu, meu Deus do céu, só pensando ali, né, e não falava nada com ninguém. Ah, tá tudo bem, ela tá lá, né, e aí a médica foi lá, ficou um tempinho lá com ela lá dentro, eu fiquei lá fora esperando. E aí foram lá me chamar, né? Aí eu entrei. Aí eu conversei com a médica, falei assim, médica, como tá minha filha? Assim, eu quero saber a real situação. O diagnóstico, assim, completo dela, porque eu não quero que me esconda nada. Ela foi e falou, mãe, a sua filha ainda está em um estado muito grave. Ela ainda está muito dependente dos aparelhos, ela fica se acordando toda hora, o que faz ela forçar a querer respirar, o que atrapalha ela, o que prejudica a respiração dela, ela fica acordando e querer respirar sozinha. E aí ela falava assim, se ela continuar assim, a gente vai ter que aumentar a sedação dela. E é um pouco complicado, porque ela é uma criança e ela não pode estar recebendo tanto sedamento assim. Mas é para pode ajudar em umas áreas, mas também pode prejudicar em outras áreas. E ela falava assim que é muito incerto dela estar falando o que poderia acontecer, mas ela falava que se continuasse desse jeito, ela teria que aumentar. E eu fiquei preocupada com o que poderia estar acontecendo, o que poderia acontecer com ela. E ela falou que o medicamento que ela estava tomando também fazia o coração dela ficar muito acelerado, né? E eles tinham medo, né, de dar um ataque, né? E aí eles ficavam ali regulando, reduzia, aí caía a pressão, aí aumentava um pouquinho, aumentava os batimentos. E era aquela contração, toda hora alguém ali ficava olhando ali pelo vitrô para ver se estava tudo certo ali com os monitores. E eu falava que aqueles monitores, aqueles barulhos, cara, pra mim foi qualquer barulhinho que dava, eu não conseguia dormir, qualquer barulhinho que dava eu já ficava assustada, já acordava assim olhando pra ver. Aí, não sei com quem que eu comentei, mas eu falei assim que esse barulho aqui não é de Deus não, porque é um barulho que tira a gente da paz. É um barulho que tira a gente da paz, aquele toda hora pitando, às vezes pitava rápido, às vezes ficava mais lento, e eu ficava sempre ali em desespero, pensando que estava acontecendo alguma coisa. E eu pensei assim, falando com a minha cunhada, né, eu falei assim, é tão difícil, porque a gente passou num processo desse de todo mundo ali falando que vai ficar bem, mas... E o meu pai foi diferente, porque todo mundo falando que ia ficar bem, ele melhorou, mas depois partiu. E aí você estava melhorando, eu falei assim, meu Deus do céu, ela vai melhorar, será que ela vai partir também? E eu ficava ali só pensando, e ela falou assim, a gente tem que ter fé, todo mundo falando, a gente tem que ter fé. Eu falei assim, a gente tem que ter fé mesmo. Mas lá dentro a gente ficava com aquele medo de não acontecer isso, né? Então eu falei assim, Senhor, está nas tuas mãos. Eu sei que o Senhor me deu, me presenteou, mas está nas suas mãos querer fazer a sua vontade. E foi aí que eu descansei, né? E eu falei assim, eu não sei com o que eu falei também, não lembro, que ali toda atordoada ali, né? A gente fala com muitas pessoas, depois não sabe, né? E eu falei assim, ficar aqui, às vezes é só um processo que Deus
de trabalhar, porque a gente passou por isso e eu acredito que foi pra gente hoje estar aqui contando esse milagre, né? Glória a Deus. Porque muitos podem pensar que, mas ficou entubada, mas hoje está bem. Mas vai saber se hoje estaria bem, se hoje a gente estaria aqui contando isso, porque uma criança, mas é um bebezinho, pode acontecer com uma criança, pode acontecer com um adulto, a gente não sabe, mas a força mesmo, a credibilidade, a fé, a gente tem que ter só em Deus, porque é só Ele que pode sustentar a gente nessas horas, porque se fosse para qualquer um estar passando por isso, o que eu não desejo para ninguém, mas se fosse para alguém, qualquer um estar passando por isso, eu acredito que vocês também pensariam da mesma forma, porque a gente está ali, porque só quem está ali sabe o que realmente acontece, o que realmente passa nas nossas cabeças. É um turbilhão de coisas, um turbilhão de sentimentos. Às vezes eu estava feliz, feliz assim, né, conversando com pessoas, mas às vezes eu estava ali em pranto, chorando, com medo de acontecer também alguma coisa. E o pior de tudo, irmão, é que eu estava longe de tudo. Estava longe de tudo, só tinha o celular para se comunicar, não tinha ninguém para conversar pessoalmente, não tinha ninguém para um abraço. Porque nesse momento tudo que a gente precisa é apenas de ombro. É apenas de ombro que a gente precisa. Então eu falei assim, conversando com a minha cunhada, aí ela falou assim, eu vou aí ficar uns dias aí com você. Nem que seja para mim poder ir um dia, voltar no outro, mas eu vou aí. Aí foi que ela foi, porque muito me alegrou, irmão, porque eu estava ali sozinha, meu esposo ia lá, né, só no final de semana por causa do serviço, mas muito me alegrou, porque isso também acalentou meu coração, sabe? Eu tinha alguém para poder estar distraindo a mente, para poder estar conversando, e não ficar ali só pensando no estado da Esther, né? Que às vezes também isso prejudica a gente, prejudica a nossa fé. Da gente estar acreditando que Deus pode fazer alguma coisa pela gente. Mas enfim, hoje a gente está aqui, eu só agradeço a Deus, sabe? Agradeço a todos que oraram, agradeço a todos que intercederam, porque foram dias de luta, foram dias difíceis, mas eu sei que Deus estava preparando esse dia para a gente poder estar aqui comemorando, feliz com todos vocês. Acredito que muitos queriam estar aqui, mas não puderam, né? Mas o que Deus nos presenteou é vocês que estão aqui. Também agradeço por aqueles que oraram, né, de fora. Mas eu sinto muito feliz representando aqui a minha família, que vocês que oraram pela gente, que oraram por ela, a gente está aqui graças a Deus e também graças a vossas orações. Que a gente possa continuar nesse intuito, né? Todos unidos, fazendo com essa força, né? Essa união de irmãos em Cristo, porque assim a gente vence, né? E eu quero agradecer a minha oportunidade, né, com um versículo que fala assim, em Salmos 37, 3 até o 5, que fala assim: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Então, esse versículo, né, foi o que Deus colocou no meu coração, que a gente confiou no Senhor, entregou nas mãos dele e Ele tudo fez por nós, e é por isso que a gente está aqui alegre, comemorando esse dia. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, e as palmas louvam o Senhor.